Abrindo o nosso AgroSucesso nessa manhã, a gente vai falar sobre mercado de grãos. O que esperar do mercado de grãos neste ano de 2024? E a Lohane já está por aqui, ela é analista de mercado da Pátria Agronegócios e vai conversar com você, nosso telespectador, nesta manhã. Lohane, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente. Bom, para a gente começar, vamos falar delas, das chuvas, né, que já chegaram. Porém, né, Lohane, para algumas regiões, tarde demais. E em outras regiões, vai promover apenas aquele estancamento das perdas. Como é que está o cenário avaliado pela Pátria nesse momento com relação a essas chuvas? Sim, Leonardo. As chuvas começaram a chegar agora, né? E isso anima um pouco o produtor, por conta vai começar a evitar perdas futuras, mas não muda o passado. E agora, quando a gente olha no curto prazo, essas chuvas são boas, tem bons volumes chegando aqui a partir dos próximos dias, contudo, elas acabam não se consolidando em algumas regiões. Um exemplo disso a gente pega o Mato Grosso do Sul, que passou por uma semana assim, de clima muito seco e de poucas chuvas. Os locais que tinham chuvas eram bem isoladas. Isso também acabou acendendo então uma preocupação no mercado. Quando a gente olha olhando para os mapas no longo prazo, a gente tem uma melhora, mas ainda temos chuvas abaixo da média. Lohane, algo que a gente escuta muito dos produtores rurais é o seguinte: fala que vai chover, mas não chove. Você também tem escutado muito sobre isso? Diariamente a gente ouve muitos relatos sobre isso. A gente olha no mapa, não, vai chover, cria toda uma expectativa sobre isso, né? E as chuvas acabam não se consolidando. Quando a gente olha os mapas, diariamente a gente fala, não, é uma previsão, né? Vai ter uma chegada de chuva a partir de 50, 80 milímetros para algumas regiões do Brasil. Só que quando a gente vai olhar isso na prática, acaba não acontecendo. E quando ocorre, são chuvas com volumes bem pequenos que acabam não sendo tão bons para as áreas. Ô, Lohane, por que isso acontece? Eu faço essa pergunta porque muita gente não acompanha, não entende como são feitas essas previsões, não entende dos modelos climáticos. Vou fazer pergunta de leigo aqui. Isso é problema de quem analisa essa previsão do tempo, é problema dos climatologistas, é problema dos modelos climáticos ou está tudo normal? Na verdade, é uma questão realmente dos modelos climáticos. Como a gente teve agora a questão do El Niño, que acaba interferindo nessa distribuição de chuvas, eles acabam mudando muito toda essa distribuição. Quando a gente, ali na entrada de outubro, setembro, por aí, são épocas que geralmente ocorrem boas chuvas, mas por conta do El Niño, que é um aquecimento de uma região do Pacífico, ele acaba então mudando toda essa distribuição. Então as chuvas começam a chegar de forma mais tardias e quando algumas aparecem no radar, acaba tendo toda uma modificação e elas não se consolidam em todas as regiões. Mas agora na entrada de janeiro e fevereiro, a gente tem um esfriamento do El Niño. Só que esse esfriamento ele começa a melhorar essa chegada de chuva, só que ele não ocorre de forma muito rápida. Se ocorresse, seria ótimo. A gente teria ótimas previsões para Goiás, especialmente para a região do Mato Piba, que foi uma região que sofreu muito com a seca no início do plantio. Então, é uma questão realmente de modelo, não é a forma que analisa, é uma questão dos modelos climáticos e toda essa interferência do El Niño. Excelente, muito bem explicado. Lohane, como que essas condições climáticas podem afetar a produção de grãos se a gente analisar de forma global? Na verdade, já está afetando, né? Quando o mercado, olhando então de fora para dentro, do mercado internacional para o Brasil, o mercado, eu falo que ele vive de euforia. Então, quando a gente tem poucas chuvas, a gente tem um comprometimento da produção e da produtividade. E isso começa a afetar, então, o mercado que começa a olhar para essa safra aqui na América do Sul, em especial o Brasil, que é o ponto de foco. Porque a gente vai ter uma quebra de produção só por conta dessas irregularidades climáticas. Só que o mercado ainda não consegue enxergar o tamanho, não consegue mensurar qual vai ser o tamanho dessas perdas. E com isso, ele começa a cair, já que ele não tem uma novidade para dar impulsos para novas altas. Mediante isso, a gente teve agora nesse início de dezembro os menores preços observados em Chicago,
A soja que chegou a bater em dezembro $13 por bushel, começou a cair, a gente já está batendo $12,56 por bushel. Estamos nos menores patamares desse junho do ano passado. Então, isso começa a afetar todo o mercado. Como os preços aqui no Brasil são formados por três bases, que é Chicago, que é a CBOT, dólar e prêmio, com Chicago recuando, esses preços começaram então a cair muito aqui no Brasil. Porque as empresas aproveitam desse momento de queda e começam a jogar os preços lá embaixo. Muito bem. Nós podemos afirmar que o clima melhorou? Porque tem muita notícia que a gente está acompanhando e muita gente dizendo, o clima melhorou, mas quando a gente passa a analisar, por exemplo, o mercado brasileiro de soja, já começou a semana um pouco mais difícil, né? Sim, o clima, quando a gente compara ele com a entrada ali de dezembro e outubro, o clima melhorou um pouco. Só que o mercado, quando a gente tem essa chegada de novas chuvas, o mercado começa a ter a seguinte visão. Se tem chegada de novas chuvas, então a gente vai ter uma melhor produção. Só que ele ainda não consegue mensurar que já teve perdas. E essas perdas não vão ser revertidas. Então, essa chegada de novas chuvas, essa melhora climática, dá uma visão para o mercado de que vamos ter menos perdas, né? A gente vai ter perdas menores, só que isso é daqui para frente. O que foi perdido já aconteceu, só que o mercado não consegue ver isso, e isso acaba impactando diretamente nos preços. Com essa chegada de novas chuvas, o mercado pensa, então a gente vai ter uma produção maior, então o Chicago começa a cair bastante, que é o que temos visto nessa semana. Nesse momento, de acordo com o que você está acompanhando, o comprador ele está procurando acessar preços mais baixos do que o produtor quer oferecer? Sim, exatamente. Essa questão de preço ela é muito regionalizada. Um exemplo disso, aqui em Goiás, onde tivemos a oferta para soja futuro a R$ 113. Quando eu olho para Minas Gerais, a oferta chegou a R$ 101, R$ 106. Isso vai de empresa para empresa. Já no Mato Grosso, tivemos reportes de oferta a R$ 99. Então, isso é muito regionalizado. Então, as empresas vendo todo esse cenário climático, a preocupação do produtor que fica sem saber o que fazer, eles começam muitas vezes a se aproveitar disso e jogar os preços lá embaixo. Então, quanto mais hoje eu te ofereço 110, você não quis vender para mim. Amanhã eu te ofereço 105. O produtor vendo isso pensa, nossa, mas o mercado está recuando muito, eu vou vender. Quando você vende, a empresa tem essa noção de que quanto menos eu oferecer diante desse mercado, né, que está numa semana muito difícil, o produtor vai vender. Então eles começam a se aproveitar dessa situação. Excelente análise, muito bom. Uma orientação muito importante para o nosso produtor rural. Bom, e a média das projeções das entidades privadas, mais uma vez, né, para a safra brasileira de soja, foi reduzida de novo, né? Sim, houve essa redução. E a expectativa é que daqui para frente a gente tenha mais reduções. Só que vamos pegar aqui um exemplo. Em julho do ano passado, a Pátria já vendo essa formação de um El Niño de forte intensidade, a nossa projeção é de 155 milhões de toneladas. Já era uma projeção já abaixo, né, do que muitas consultorias privadas divulgaram recentemente em dezembro e novembro. No final de novembro, a nossa estimativa foi de 150,7 milhões de toneladas. Mais uma vez, a menor estimativa do mercado. Mas isso, porque muitas pessoas perguntaram, mas por que é tão baixo assim, né? Quando a gente tinha a estimativa de 158, 160, quando a gente teve Conab e o USDA a 160, 161 milhões de toneladas. Mas isso é porque a gente já vinha analisando essa questão do El Niño, que acabou impactando sobre muitas áreas. E também a gente acompanha o dia a dia do produtor, que nos relata, que nos fala que a soja, a gente já começou a colheita, né? E já tem um relato de grandes áreas, assim, com uma produtividade muito baixa, produtividade essa que não está cobrindo nem os custos de produção. Então, a expectativa é que daqui para frente, com essa redução de produção das entidades oficiais do governo e também das privadas, o mercado passe a enxergar melhor a real situação e isso possa dar novos impulsos para novas altas. Agora, caso essas projeções realmente se confirmem, mesmo assim, o Brasil vai conseguir atender o crescimento da demanda interna de exportação de soja?
Então, como a gente teve um ano de 2023, um ano muito bom para as exportações, exportamos mais de 100 milhões de toneladas de soja. Só que como a gente tem uma redução na produção, esse ano a gente vai ter uma redução também na exportação, porque a gente tem um mercado interno e também tem as exportações. E muito se questiona por conta da Argentina, se a Argentina vai conseguir, então, suprir essa quebra do Brasil. A questão da Argentina é que eles são mais voltados para os derivados. O Brasil exporta muito soja e grão. Então, realmente, a gente vai ter uma redução nas exportações, não teremos esse recorde que tivemos em 2023. Mas, ainda assim, estaremos bem presentes nesse ramo da exportação. Pois é, no cenário global, com essa retomada da Argentina, qual que seria o impacto? Bem, a Argentina é mais para o rumo dos derivados, né? A gente tem ali o óleo e o farelo de soja. Só que o Brasil ele ainda é muito forte nas exportações. Mas o que preocupa nesse ponto de exportações é nem a questão da produção, é a baixa presença da China, que é a maior incentivadora das exportações, tanto brasileiras quanto estadunidenses, no mercado. Desde o final de dezembro, a China não fez mais nenhuma compra. E a gente teve recentemente a divulgação das exportações americanas, e algo que chamou bastante atenção foi que grande parte foi exportado para a Espanha, algo inédito. Geralmente, a China era que comandava esse mercado. Então, nesse ponto das exportações, o que tem chamado mais atenção e também é uma preocupação do mercado é o fato de a China não estar tão presente nesse momento. Nesta edição do Agro Sucesso, nós estamos conversando com a analista de mercado, Lohane Ferreira, trazendo todos os detalhes. O que a gente pode esperar para o mercado de grãos ao longo deste 2024? Lohane, já há alguma previsão de algumas mudanças com relação ao cultivo de grãos em importantes regiões agrícolas aqui no Brasil ou não? Não, ainda não. O que acontece agora nesse momento o foco todo é voltado para realmente a produção e a colheita, né? O mercado agora já começa a entrada de algumas colheitas de alguns talhões. A gente já tem aqui Goiás e Mato Grosso já colhendo algumas áreas. O que começa a acender essa preocupação, né, de qual será o tamanho dessa safra. A gente já tem perdas muito significativas em algumas áreas. Aí, nesse início, o mercado volta o seu foco totalmente para isso. E quais são as perspectivas para os preços dos grãos em 2024, de acordo com as análises até agora? A gente passa por um momento muito difícil, né? Quando o mercado começa a olhar para o clima, que é o principal fator de pressão aos preços, segue sendo o clima. Os preços seguem um pouco baixos, tanto no mercado internacional, que acaba refletindo aqui no mercado interno. Os nossos preços recuaram nessa semana cerca de R$ 2 a R$ 3 por saca. Não caíram mais por conta dos prêmios, que apesar de estarem negativos, a gente tem prêmios em bons patamares, o que acaba dando suporte para os preços. A expectativa é que com a entrada da colheita, a partir de 40%, 45% já das áreas colhidas, que deve ocorrer a partir de fevereiro, o mercado passe a enxergar melhor a situação real de quebra. E a partir disso, a gente espera uma melhora nos preços. Pois é, os contratos de soja em grão, por exemplo, para março, eu estava observando, parece que fechando em baixa, né? O que a gente pode esperar lá para março? Então, já com a entrada da colheita, né, lá para março, a gente já vai ter uma mensuração real da perda da nossa safra. E a gente vai ter também a entrada já da colheita. Então, para março, aí, esperamos, né, que a gente tenhamos preços já melhores, que voltem para ali acima do patamar de $13 por bushel, que é o que a gente tinha em dezembro. A gente já está quase ali já nos $12,50 por bushel. Estamos com todos os contratos no curto e longo prazo bem abaixo. De acordo com o que você está acompanhando, quais são os principais desafios que os produtores de grãos vão enfrentar ao longo de 2024 e como que esses desafios vão afetar o mercado? Então, atualmente, o principal desafio do produtor vai ser a comercialização, porque a gente tem um nível de comercialização da safra 2023-2024 muito baixo, o que é normal, porque a gente não tem preços tão bons. Mas o que preocupa é que muitos produtores não têm... A gente tem que entender o seguinte, o produtor, ele é um empresário. Ele tem que ter todas as contas no papel e saber o seu custo, saber tudo isso. Porque quando começa a ter muitos produtores segurando a soja, esperando a chegada
fevereiro, março, para novos preços, o que pode acontecer? A gente pode ter, sim, bons preços em Chicago, só que a gente pode ter prêmios muito negativos, como aconteceu na safra passada. Isso então pode fazer com que os preços caiam. Então, é bom os produtores terem já uma estratégia. Quando a gente perde, se a gente não tem bons preços no físico, mas a gente precisa vender para fazer caixa, por conta de compromissos financeiros, a gente pode criar estratégias na bolsa. Então, os produtores devem procurar uma orientação através disso, para que eles possam ter uma melhor organização do seu negócio. Atualmente, qual é a situação dos estoques globais de grãos? Bem, os nossos estoques, a gente encerrou 2023 com os estoques um pouco baixos, né? O que era normal, principalmente para o mercado do milho, que a gente teve um ano de boas exportações. Mas agora a gente vai ter as atualizações do USDA que vão atualizar esses estoques. Nós temos menos de 1%, né, da colheita concluída no país, né? Sim, menos de 1%. São áreas pontuais, né? Foram aquelas áreas que tiveram um desenvolvimento mais precoce por conta da seca que a gente teve. E são essas áreas que a gente já tem notícias de ter uma produtividade muito baixa. Um exemplo, a gente teve reporte de regiões de Mineiros e Rio Verde, que a gente teve uma produtividade de 72 sacas por hectare na safra passada. E agora os primeiros talhões colhidos estão com 35 sacas. Isso acaba não cobrindo nem o custo do produtor. Rani, eu recebi algumas mensagens aqui de produtores dizendo que ninguém vai vender mais nada se os preços não subirem. Essa é a melhor saída? É uma boa estratégia ou não? Na verdade, essa é uma estratégia que é aquela famosa frase que ninguém gosta, né? Depende, porque depende muito de cada produtor. O que pode acontecer? Se todo mundo juntar e falar, ninguém vende mais nada, o que pode acontecer lá na frente é que quando os preços melhorarem, a gente tenha muita oferta no mercado. E isso vai acontecer, vai reduzir os preços no mercado interno. Foi o que aconteceu com o milho. A gente teve muita oferta de milho no mercado e isso acabou jogando os preços lá embaixo. Então, a gente tem que criar estratégias. Qual é a verdadeira situação das lavouras no Brasil? Porque essa também é outra revolta, outra indagação dos produtores rurais, dizendo que tem muita informação manipulada, né, de que nós teremos uma boa colheita e que isso não é verdade, porque a situação, quando o produtor entra com as máquinas em campo para colher, muitos já decidiram nem colher. Outros estão até, o que a gente diz aí, estão matando a soja. E outros estão indo colher e está um verdadeiro desastre. Qual é a situação real das lavouras no Brasil? Então, a situação das lavouras, a gente tem lavouras muito boas, sim, e elas existem, só que também temos lavouras muito ruins. E isso foi por conta da seca que aconteceu. A gente já teve relatos de produtores que tinham uma lavoura muito boa, só que quando ele entrou com as máquinas, aconteceu isso que você falou, não estavam boas. Então, é uma grande preocupação isso, principalmente aqui no Mato Grosso, né, que atrasou muito o plantio, é um dos principais produtores de soja do Brasil. Então, a gente tem, sim, lavouras boas, só que não são todas, o que acaba, então, prejudicando o mercado e os preços. Pois é, eu tenho algumas informações aqui, eu fiz um levantamento através do meu Instagram, e eu tenho aqui, por exemplo, a Elisângela dizendo que na região de Caiapônia, que é Goiás, onde ela tem área, faltou chuva e não vai ser possível plantar a safrinha. Sim, esse atraso nas chuvas acabou então impactando muito na safrinha, né? A gente entrou em janeiro com regiões do Mato Grosso e até mesmo de Goiás plantando, então a gente vai ter uma redução diária da safrinha e, consequentemente, também uma redução na produção do milho. Tenho mais participação aqui. Em Catalão temos todo tipo, tem áreas boas com população menor, tem quem perdeu a planta, replantou e perdeu a replanta, tem quem mudou de soja para milho ou sorgo, tem quem plantou em janeiro e aí vai. Tenho aqui também a Leila dizendo que no Paraná, a região de Cascavel, seco, estão perdendo a lavoura. Sim, o Paraná, que sofreu, a região sul, que sofreu muito, né, com as chuvas, agora passa por um período de seca. A gente teve alguns relatos também de clientes dessas regiões relatando que a gente mostra nos mapas, né, a chegada de chuvas para essas regiões, só que eles estão há mais de 4, 5 dias sem haver nenhum pingo d'água. Tenho aqui também o Murilo dizendo que Paraná, Campos Gerais está aguentando firme, mas se não chover na próxima semana, haverá quebra de safra.
Sim, vai impactar mais ainda no mercado, assim, mas quando a gente olha para os modelos climáticos, a partir da próxima semana, a gente tem a chegada de volumes baixos para a região ali do Paraná. Não são volumes assim, consideráveis, mas são razoáveis. Já ajuda muito esses produtores que estão passando por essas situações. O Josimar, Mato Grosso do Sul, situação crítica também, muitas lavouras se perdendo por falta de chuva. O Rodrigo dizendo que em São Paulo várias regiões estão secas. Elierte dizendo que a seca no Paraná está complicado. Solange dizendo que no Paraná está dando dó. Está morrendo a soja na roça por falta de chuva. Situação realmente complicada, um ano muito desafiador. Lohane, vamos às suas considerações finais, então, aos nossos produtores rurais. Então, Leonardo, a gente sabe que estamos passando por um momento muito difícil no mercado, mas esse momento é o produtor ter calma e avaliar a sua situação. Se tiver a necessidade de venda, que faça para fazer caixa, que faça essa venda, mas que busque estratégias no financeiro para ter melhores ganhos. E aqueles que puderem, encontrem pessoas, consultorias, engenheiros, agrônomos, pessoas de sua confiança para ajudar a passar por esse momento, porque sabemos que não será um ano fácil para os produtores do Brasil. E também eu coloco aqui a Pátria à disposição de todos aqueles que precisarem de informações, quiserem conversar conosco para entender melhor e também ter um momento mais de calma através dos nossos relatórios, falem conosco. Excelente, Lohane Ferreira, analista de mercado da Pátria Agronegócios, muito obrigado pela participação. De fato, esse é um momento muito importante para que o produtor tenha essa assessoria que realmente entenda, né, de produção de commodities e também mercado financeiro. Isso é muito importante. Lohane, um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, Leonardo. Até a próxima.